A paz do Senhor. Se inscreva no canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Esta é mais uma das gravações do meu canal. Tem mais de 250 vídeos de temas diferentes para a sua edificação. Compartilhe vídeos. Repito, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então. Nós vemos hoje um grande duelo de igrejas evangélicas. E isto é uma vergonha. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículo 19, versículo 20. Mas o que é que nós estamos fazendo? Existem os pentecostais, da qual eu também, da igreja pentecostal que faço parte, que crê nas manifestações do Espírito Santo na atualidade, que acredita em cura, milagres, profecia, revelações, nos dons carismáticos. Existem os neopentecostais, um estilo novo de pentecostal, em que adota principalmente a teologia da prosperidade, manifestações espirituais e às vezes até comportamentos extravagantes em nome da fé, no que se refere a dinheiro, a oferta, a prosperidade, expulsar demônios. E existem aqueles que não são pentecostais, nem neopentecostais, que acreditam que os dons já cessaram, que foram para a era apostólica e que não existe mais em nossos dias, ou na atualidade não existe mais as manifestações de dons espirituais, assim como a igreja pentecostal e neopentecostal acredita. Mas o problema não está nessa parte, até porque isso faz parte da interpretação bíblica que cada um faz. É claro que às vezes se encaminham para heresias e aberrações teológicas, mas o que nos traz preocupações é que as igrejas com esses temas, ou melhor, com essas filosofias ou doutrinas ou costumes diferentes, ou forma diferente de interpretar as Sagradas Escrituras, tem trazido mais conflitos do que unidade no reino dos céus. Os pentecostais se orgulham de acreditar em dons espirituais porque são mais tradicionais, costumes antigos que foram adotados e alguns preservam até hoje, se estribam sobre isso e acreditam que agradam mais a Deus. Os neopentecostais acreditam que são mais evoluídos, que Deus usa mais, que tem mais manifestações na atualidade, que chama atenção para cura e milagres e programa de TV. Outros dizem que não são pentecostais, outros não são pentecostais nem neopentecostais e se gabam de terem mais uma estrutura teológica mais sólida. Mas ao invés de usar cada um aquilo que entende das Sagradas Escrituras para beneficiar a sociedade, a nação ou o mundo, pregando o Evangelho dentro daquilo que entende, que é revelado pelas Sagradas Escrituras, nós percebemos que as igrejas, tanto pentecostal, neopentecostal e os não pentecostal, vivem mais uma vida de conflito um contra o outro, em púlpitos das igrejas, na TV, um acha que é mais espiritual do que o outro acha que a outra igreja é mais liberal, é mais mundana, que a outra é fraca teologicamente. E hoje que a gente mais ouve pregadores e ver pregadores assistindo, ou melhor, passando programas na TV ou vídeos na internet, combatendo contra a maneira do outro interpretar as Sagradas Escrituras, sendo que muitas vezes são pontos difíceis de entender e
Mas aquele que acha que tem a capacidade de interpretar melhor, quando alguém interpreta diferente dele, às vezes é entendido como heresia, e nem sempre é heresia. Não contradiz as Sagradas Escrituras, não está combatendo contra a Bíblia Sagrada, então não é heresia. Às vezes tem um ponto de vista diferente, é claro, a Bíblia não é para ser interpretada pela razão humana. Se não tivermos a ajuda do Espírito Santo, podemos compreender a Bíblia da maneira que quisermos, mas isso é um ponto de vista ou um comportamento errado. Nós precisamos pedir direção a Deus, ler bastante a Bíblia, estudar a Bíblia, mas existem pontos que cada sistema pentecostal, neopentecostal ou não pentecostal, vai entender de forma diferente. E cada um deve se acomodar naquilo que entende, mesmo que pesquise a respeito do que o outro compreende, e não vivermos conflitando, brigando, debatendo. É uma vergonha os programas de TV que a gente assiste, ou vídeos da internet, pastores que se unem a outro para combater contra o outro, dando nome um do outro e falando e condenando, procurando descobrir coisas que o outro fez no passado para tentar desmoralizar ou infamar o outro. O reino do céu não pode ser dividido. Nós que somos pentecostais e os não pentecostais e o não pentecostal devem entender que está caminhando para o mesmo céu, usa a mesma Bíblia, porque nós ficarmos debatendo um contra o outro. Você pode combater contra as heresias? Sim. Você pode combater contra os ensinamentos que vêm contrário às Sagradas Escrituras? Sim, o apóstolo Paulo fazia isso, né? Jesus fazia isso. Agora, nós vemos muitas batalhas pessoais ou até mesmo simplesmente porque a outra igreja é neopentecostal, ou é pentecostal ou não pentecostal, a gente percebe que as pessoas já não se sentem bem uma com a outra, não se colocam no mesmo nível, dependendo de onde está, porque acha que o outro é inferior, ou que o outro é mais exibido, ou que o outro... Então, enfim, nós não fomos chamados para duelar com nossos irmãos. Se você acha que entende bem das Sagradas Escrituras, continue ensinando, continue orientando, e os outros que não sabem, vão aprender com você. Ao invés de vivermos jogando indiretas e combatendo essa briga que nós temos hoje um contra o outro, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, que dirá contra o reino de Deus. Nós vemos e ouvimos coisas terríveis. Algumas pessoas falam, quem é pentecostal aí diz amém. Falam de uma forma como que os neopentecostais, ou quem não é pentecostal, como que não é salvo, está perdido. Mas será que é isso mesmo? O que não é pentecostal, diz assim, olha, os pentecostais, coloca qualquer pessoa para pastorear, eles são imaturos, tem muita imaturidade, eles sapateiam, eles correm, falam línguas estranhas não é para nosso tempo, isso já se passou. Outros dizem que línguas estranhas é idioma dos homens, que como aconteceu no dia de Pentecoste, e que até hoje é assim, e que não há necessidade de continuar falando, ou que essas línguas já se cessaram, que não precisa continuar falando, enfim. Ensine o que você entende, sem se referenciar ao outro, porque isso é feio. Isso não ajuda o crescimento do reino do céu. Isso não leva almas a aceitar a Jesus. Não se estribe, não se orgulhe, se exalte por pertencer à Assembleia, por pertencer a Deus de Amor, ou à Universal, ou à Quadrangular, seja lá que for, porque isso é o caminho da heresia. Isso aí sim, isso é caminho da seita, se orgulhar pelo ministério que pertence, como que os outros fossem inferiores. Nós não somos irmãos? Às vezes cantamos um corinho dizendo, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, daí as mãos, não importa a igreja que tu és. Que é isso? Nós cantamos isso e depois aplaudimos nosso sistema desprezando a igreja do outro. Jesus não tem duas igrejas, Jesus tem apenas uma. E parte dela está na Assembleia, na Quadrangular, na Deus de Amor, enfim. Não vamos lutar entre nós mesmos. Vamos parar com esse negócio de ir para a internet, combater contra o nosso irmão, pessoalmente, dando nome, contra
sistema ministerial, ó, ser pentecostal, não tem nenhuma vantagem de ser pelos neopentecostais. Todos nós somos falhos, pecadores, precisamos encontrar a verdade, aqueles que ainda não encontraram. E se você acha que somos nós, o pentecostal, que estamos corretos, vamos pregar a palavra como ela é, e aqueles que não são, vão aderir. Se são vocês, os neopentecostais, que estão com a verdade, pregue a verdade e os pentecostais vão se converter a vocês. Se são vocês que não é nem neopentecostal e nem pentecostal que está com a verdade, continue pregando e os pentecostais e o neopentecostal vai se converter a vocês. Senão, não vai adiantar nada. A referência nossa é Cristo e não o sistema ministerial. Eu sou de uma igreja pentecostal, mas eu odeio quando eu ouço pregadores combatendo a outro sistema ministerial. Por quê? Tem pontos que nós estamos corretos, mas tem pontos que talvez nós não temos. Nós não somos dono da verdade. Jesus veio estabelecer uma igreja e não um sistema ministerial. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.